Vibe Mundial FM. Muito bom dia, estamos de volta, Mundial e você, chegando para te fazer companhia nos próximos minutos, aqui quase 1 hora de programa na Vibe Mundial FM, que você pode acompanhar esse programa depois também pelo podcast no site vibemundialfm.com.br e também pelo nosso YouTube. E eu tô recebendo hoje a gente já tá ali quase no Halloween. Quando eu penso em Halloween, eu penso em Claudinei Prieto. Pode, né? Já há algum tempo. Você tá bem, Samira? Eu tô bem. Você bem-vindo, Obrigado, Clau. bom dia. Olá, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui. Mais um ano pra gente falar de Halloween. De Halloween, de Wicca, porque eu acho que a gente vai falando de todo esse movimento no Brasil da bruxaria também, né, Claudinei? Sim. Super importante. Tudo E a gente vai falar até de né? Mistifer. Vamos também. Estamos aí pertinho, né? Finalmente, né? Finalmente. Depois de um ano difícil. Um ano difícil, porém Superamos, cheio, né? Superamos. Estamos quase no final do ano e estamos aqui intactos. E quase no final da pandemia também. Graças a Deus. Isso porque tudo melhorou, né? Tudo melhorou. Estamos, né, com um movimento melhor de trabalho, de circulação nas ruas e, graças a Deus, a curva, graças a Deus e as deusas. Aos deuses. Demorou, mas a curva caiu. Curva caindo. Alguma aprendizagem a gente tem que tirar de tudo Com isso, certeza. né? Ô, Clau, antes de qualquer coisa, eu quero conhecer um pouquinho da tua história relacionada ao Wicca. Olha só. Quando que veio, quando que despertou a Wicca na sua vida e que você desde garoto sempre estudou muito Sim. o ocultismo, vamos dizer assim, né? Você não esperava por essa pergunta. Não. Bom, na realidade eu venho de uma família espiritualista, né? Uhum. Quando eu nasci, a minha mãe, ela era da Umbanda e ela dizia que minha mãe era médium de incorporação, que ela me colocava naqueles bercinhos portáteis na assistência e ia lá para dentro do terreiro para trabalhar. Então, eu nasci ouvindo os sons dos tambores dentro desse mundo espiritual, Uhum. não é? E assim eu cresci. Então, desde pequeno, eu sempre fui muito ligado às coisas da espiritualidade. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu convenci a minha mãe a me dar um tarô. Olha que loucura! A gente estava no final de ano fazendo compras ali em um shopping, né, aqui de São Paulo, da Zona Sul. E lembra aquela loja antiga Mesbla? Olha, Sim. Olha, gente, pode falar, né? Porque Pode, eu lembro. não existe mais. mais. Tinha a Mesbla. E na frente da Mesbla tinha uma loja de mágica. E eu não sei porquê, dentro daquela loja de mágica tinha um baralho de tarô na vitrine. E eu queria aquele baralho de tudo quanto era jeito. Você não queria ser mágico, você queria o Eu tarô. queria o tarô, eu queria aquele baralho de tudo quanto era jeito. Convenci minha mãe a me dar aquele baralho. Falei, olha, não precisa me dar mais nenhum presente de Natal. Só o baralho já tá bom. Até porque era caro, né? Você sabia por quê? Cara, eu sabia que era pra ler a sorte, né? Pra ver o futuro e tal. Mas eu não sabia fazer isso. E naquela época, o movimento esotérico estava começando a despertar no Brasil, né? Isso foi meados, foi finalzinho dos anos 80, início da década de 90. E eu lembro como se fosse hoje, Samira. Eu acordava todos os dias cedo para ver o programa Dia a Dia, porque tinha o quadro Abracadabra da Mônica Bonfilho. Sim. Nesse programa. E aí eu ficava vendo o programa e eu aprendi a jogar tarô de tanto ver a Mônica atendendo as pessoas na TV. Sério? Depois eu fui fazer um curso com ela, né? Com 12 anos de idade, alguns anos depois de ter adquirido tarô, fui fazer o curso com ela. E a Mônica, que coisa mais maluca, né? A Mônica, ela... depois eu fui pro Candomblé, né? Aos 10 anos de idade, logo depois de adquirir o tarô e tudo, eu fui pro Candomblé, que a minha tia sempre foi do Candomblé. E a Mônica, ela foi iniciada no Candomblé pela mesma pessoa que a mãe de santo daquele terreiro, que eu fazia parte, foi iniciada. Então, dentro do universo do Candomblé, ela seria como se fosse a minha tia de santo, né? E a Mônica, quando eu fui fazer o curso de tarô, ela percebeu que eu tinha um destaque entre as pessoas de alguma maneira, que eu conhecia mais. E ela decidiu me dar todos os cursos que eu quisesse fazer na Oficina Cultural Esotérica, na época, que era a escola dela.
E ali eu fiz cursos de tudo que você pode imaginar que tinha. Todo final de semana eu estava batendo carteira lá, né? Tua madrinha, então, né? Foi. Tanto Podemos que, dizer. olha só, na época ela não tinha livro publicado ainda, não tinha tido o boom dos anjos. Hoje ela tem quase 60. Hoje são muitos livros. E eu lembro que ela autografou para mim um livro chamado Jung e o Tarô. Uma leitura até muito madura para minha Profunda. idade. E aí ela escreveu nesse livro para Claudinei, de sua mãe adorada do esoterismo, alguma coisa assim. Até depois te mando a foto, tem em casa, né, até hoje esse livro. E assim eu fui fazendo os cursos, mas eu era aquilo que todo brasileiro é. Ou seja, esotérico, espiritualista, porque aqui o Brasil é um caldeirão, as pessoas misturam Mesmo tudo. quem fala que não é, É. tem alguma coisa que ela já se dedicou. Exato. Eu Em digo pensamento que eu seja. digo que o Brasil é o maior país católico do mundo só no papel, né? Porque no final de semana todo mundo vai no terreiro de Umbanda tomar um passe, não é? Vai consultar o esotérico, vai tirar a carta de tarô. Coisas, inclusive, que são condenadas, né, pelo cristianismo, mas as pessoas fazem isso. Então, eu era esotérico, era do candomblé, mas acreditava em anjo, em pedras, em tudo isso. E aí, assim, eu cresci dentro desse universo, né? Na época tinha a revista Destino, eu lembro que era uma revista que eu amava. Eu ficava reservando, gente, o dinheiro da merenda da escola que meu pai me dava para comprar na hora do recreio. Eu guardava para poder comprar a revista quando virava o mês. E sabia quando saía. E saía todo dia 4 e dia 5, eu lembro até hoje. Dia 4 ou 5 estava na banca de jornal. Acabava a escola, eu subia, porque tinha uma padaria em cima e uma banca de jornal do lado. Olha que loucura, né? E assim eu cresci dentro desse universo. Aí com 16 anos, eu conheci um casal de ingleses que praticava bruxaria aqui no Brasil. Ao acaso, na festa de casamento dos meus primos. Então, nunca tinha ouvido falar em bruxaria. E o meu primo, ele sempre soube que eu gostava dessas coisas esotéricas. E ele conseguiu captar que o John também gostava dessas coisas, porque quando ele entrava na sala dele, no trabalho, né, porque ele era amigo de trabalho, ele via coisas místicas, pedras, esse tipo de coisa. E aí ele colocou a gente em contato na festa, para ele não se sentir meio deslocado. Eu arranhava o inglês, mas eles falavam português razoável. E aí foi quando eu ouvi pela primeira vez a palavra Wicca, né? E aquilo me bateu, assim, eu falei, Wicca, o que é isso, né? Aí ele falou, olha, aqui se vocês fossem traduzir, seria alguma coisa parecida com bruxaria. Eu falei, gente, mas isso existe? O que é isso daí, né? Porque pra mim, bruxaria, gente, era o que todo mundo pensa, né? Hoje não mais, porque tem um movimento grande no Brasil. Mas naquela época não tinha. E eu pensava, era um misto de fantasia e realidade. Porque você nunca sabe... de desenho Você animado. nunca sabe se a bruxa é a bruxa do desenho, mas também essa imagem da bruxa do desenho, ela tá mesclada com todos os estigmas negativos que a bruxa tem. Bruxa do mal, né? A bruxa é do mal, aí você lembra da Inquisição, né? Aí você faz um paralelo entre a bruxa e o satanismo, enfim. Isso era o que eu tinha na cabeça, né? E aquilo ficou martelando, Samira, porque eu sempre fui muito curioso. E aí, Graças a Deus. ainda bem, né? E aí, 15 dias depois, eu estava batendo na porta da casa dele e falei, eu queria conhecer mais essa história. Estou aqui até hoje. Cara de pau, assim, eu falei assim, deixa eu ir lá. Ascendente Sagitário. Eu preciso ir, eu preciso entender melhor isso. Exatamente, foi assim, e aqui tô. Só que eu não imaginava, né, que as coisas iam se tornar como se tornaram. Aí você foi estudar mesmo. Aí eu fui estudar, toda a ele Wicca. tinha um pequeno grupo, ele e mais 2 pessoas que se reuniam, né, e a esposa dele. E aí eu fui entendendo o que era esse universo. E aí, algum tempo depois, ele retornou para a Inglaterra, porque ele, meu primo trabalhava numa multinacional, então o John ele ia para diferentes países para fazer treinamento das pessoas nessa empresa. E ele estava no Brasil, né? E aí, depois de um tempo, ele retornou para a Inglaterra, faleceu em 2007, e aí eu estava aqui no Brasil, né? Isso em 1997, 98, por aí mais ou menos. Fiquei meio que sozinho, né? Eu mais essas 2 pessoas, que depois também se mudaram para Campinas. Então eu acabei ficando aqui em São Paulo só. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí comecei a me reunir com algumas pessoas, né? Comecei
a juntar gente que gostava de espiritualidade. Eu, na época, jogava tarô para as pessoas que queriam. E assim a coisa foi tomando volume e se tornou o que se tornou. Esse tarô deu pano pra manga, né? Eu fico imaginando, com 10 anos, o garoto que queria o tarô, depois aos 16, vai descobrir a palavra... Máscara pra esconder, gente. Vai descobrir a palavra bruxaria, aí tua mãe deve olhar pra trás e falar assim, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Hoje sim. E eu acredito que nessa época, onde você achou o tarô na loja de mágica, era o único lugar que vendia tarô. Provavelmente, porque, gente... Nem nas livrarias existia, nem tinha eu acho. livraria direito, não é? Porque se você lembrar, naquela época... E não é tanto tempo atrás. Faz 27 Isso, anos. Não é tanto tempo. Naquela época a gente não tinha livrarias que nem hoje a gente tem dentro dos shoppings, as livrarias eram livrarias de rua. É muito engraçado a gente fazer um paralelo histórico e perceber que foi o movimento esotérico que fez com que o brasileiro lesse mais, né? É verdade. Com Paulo Coelho, com Mônica Bonfilho, com a Zíbia, com o Gasparito, né? Esse movimento A da espiritualidade, a autoajuda. foi o que fez com que as pessoas lessem mais e levou as livrarias para dentro dos shoppings. Porque Nos mega stories. as mega stories, porque o que acontece? As pessoas que sempre gostaram de espiritualidade eram pessoas sempre de uma classe média, né? Pessoas que tinham um nível diferente de instrução e que frequentavam shoppings. Então, quer dizer, os shoppings acabaram, né? As livrarias acabaram entrando para dentro dos shoppings mais ou menos dentro daquela época. Aí você tem aquela loja Além da Lenda, que foi também muito influente naquela época, e a gente começava a encontrar os livros. Gente, aquele momento foi um momento... A década de 90 foi mágica. Eu falo para as pessoas. Foi. Eu lembro até hoje do cheiro que tinha no ar. É muito engraçado, porque a atmosfera era diferente, né? De todos os lugares, você diz? Do momento histórico, né? As pessoas, elas estavam buscando por espiritualidade. Então, qualquer lugar que você ia tinha um gnomo, tinha uma pedra, tinha um incenso. Todas as lojas, todos os shoppings que você entrava, tinha uma loja esotérica, né? Foi um momento mágico, porque até então, antes disso, o Brasil era realmente um país católico, com uma influência das religiões afro-brasileiras, mas que se mantinha um pouco meio que na clandestinidade ainda, tipo... mas não é uma coisa Vou muito na legal. cartomante escondida, hoje a gente Cartomante vai tão escondida. abertamente. Isso. Foi um momento mágico. Eu falo que eu lembro do cheiro do ar, eu lembro do cheiro das lojas quando a gente entrava. E tinha aquele cheiro característico. Tem livros que tem até hoje. Eu trabalhei um período, nessa época eu trabalhei um período no Shopping Penha, que a gente tinha uma rádio interna lá, e eu lembro exatamente do ponto onde tinha o Além da Lenda. Que o cheiro saía, né? Exatamente. Quando você passa, era impossível passar na frente daquela loja e não entrar todos os dias. E coisas lindas, né, que tinham. Peças lindíssimas, coisas diferentes. Além da Lenda ajudou muito nesse a ideia também, né? Eu acho que a turma gosta aquela coisa da bola de cristal. E foi aí também que desmistificou-se o que é a bruxaria. Tudo. A gente começou um movimento em 1998, 99, por aí, mais ou menos. O meu primeiro livro que eu lancei, que é o Ritos e Mistérios da Bruxaria Moderna, foi o primeiro livro escrito por um brasileiro, foi em 1999. Ele não se tornou o meu livro mais conhecido, é o segundo livro, que é o Wicca, Religião da Deusa, foi lançado em 2000, a pedido da Heloísa, dona da loja Além da Lenda. Olha que loucura, como a Além da Lenda tá relacionada com tudo isso. Ela foi um start, né? Foi. Ela tinha, né, o Centro Cultural Além da Lenda, primeiro no Oscar Freire, depois na Melo Alves, que tinha já naquela época palestras, livros e livros importados. Olha que loucura, né? Que não tinha essas facilidades que a gente tem hoje. A gente tá falando de uma época que não tinha telefone celular, gente. A gente não comprava pela internet, não comprava né? pela e o internet. ouvinte tá aí do outro lado lembra disso também. Não tinha telefone. Uma Talvez boa os mais parte. jovens não, que já nasceram com essa tecnologia. Mas não tinha. Há 27 anos, se a gente pensar, não tinha telefone celular, não tinha webcam, não é? Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada disso. A gente tinha um ao outro. Exatamente. Às vezes você tinha que ir na casa da vizinha fazer ligação, porque você não tinha telefone normal na sua casa. Não era? verdade. E hoje ninguém tem telefone mais em casa porque tem o celular. Exato. Então a realidade E aí de você não me atender na hora, né? Exato. Virou uma cobrança isso com todo mundo. Eu lembro a primeira vez que eu fui no Jô Soares, que ele ainda estava no SBT,
eu lembro que a pré-entrevista eu dei na casa da vizinha da frente. Porque Por eu não telefone? tinha telefone na minha casa. Olha que loucura. curioso isso. Não é? Numa época que... Não é? Não tinha telefone na minha casa. Ter telefone era uma coisa muito cara. Sim, era por ações, né? Era por ações, você tinha que esperar a coisa sair. Nem sempre saía. Demorava 10 anos, às vezes, pra É, você a ter uma moçadinha ouvindo isso não deve Não estar é? entendendo. A televisão era de tubo, gente. Era outra época. O meu primeiro livro, Ritos e Mistérios da Bruxaria Moderna, eu escrevi em Fala de novo o nome do livro, que você falou muito rápido, eu não entendi. Ritos e Mistérios da Bruxaria Moderna. Agora eu entendi. Eu escrevi em uma máquina de escrever. Ah, Olha, não tinha computador. Aí depois veio o 486, depois veio o Windows 95. Mas quando saiu o Windows 95 era uma coisa muito cara. e hoje você escreve no celular, Hoje uma eu escrevo loucura. no celular. O Windows 95 era caríssimo de ter. Então, quer dizer, o meu livro de 1999, quase 4 anos depois que o primeiro Windows saiu, ele foi escrito em uma máquina de computador elétrica. Muito legal isso. Que já era um grande avanço na época, Opa, né? a gente amava Que ter máquina aquela de elétrica. fita que a gente escrevia, ai, gente, você errava, não conseguia apagar, tinha que passar E no a PP, elétrica, o ficava barulho ali. era diferente, Aí era a tão elétrica bom. apagava, né? Quando E você quando errava, a gente ela voltava e migrou apagava. pro computador, o teclado era diferente, Total. porque a máquina era pesada. Você sabe que eu tinha o hábito de escrever à mão para depois digitar, né? Pra garantir, né? Datilografar, que nem a gente falava, que era para diminuir a margem de erros É. na hora. Ó, Olha tá lá, a vendo? turma aqui tá falando, eu também tenho curso. Então, era uma outra época, era um outro momento. E tudo era mais mágico, eu acho, sabe? Porque as coisas eram mais difíceis, a gente dava mais valor a tudo, né? A gente fazia com mais amor até, né? Mais amor, mais carinho, mais cuidado, É, não é? escrevia à mão para depois ir para a máquina para garantir que aquilo fosse sair perfeito. Isso. E hoje não, você coloca ali qualquer coisa, se não gostou, apagou, né? Exatamente. Batia-se na porta das editoras para poder Assim, conseguir isso que mesmo. lessem o teu livro e podia. E se você quisesse mandar para mais de uma editora, você tinha que fazer cópias. Olha, falando em editora, eu vou te falar uma coisa super engraçada da época. Tinha uma coisa na época que chamava fotolito. Você lembra do fotolito? Sim, Fotolito de 4 cores, de 2 cores. era gigante. Era gigante e caríssimo para fazer. E o livro O Wicca, a Religião da Deusa, a capa, ele foi feito em fotolito. Na época ainda não tinha essa tecnologia digital. Artesanal. Era umas coisas, parecia raio-x, gente. Era uma coisa super estranha. Foi feito em fotolito. Aí o que aconteceu? Eu escrevi o livro, O Wicca, a Religião da Deusa, eu já escrevi no computador. Esse é de 2000. Lembro que era um disquete, assim, que você colocava, acho que cabia, sei lá, 300 kbytes. Era muito pouquinho, não cabia muita coisa. E aí eu lembro que eu terminei o livro, entreguei para a editora. E aí aquilo demorava anos para sair, né? Porque ia, voltava. Aí a revisora fazia a revisão no papel, mandava aquele calhamaço de papel para você revisar. Aí você, com outra cor de tinta, fazia a sua revisão em cima, mandava para a revisora. Gente, era um terror. Mas moral da história. Depois de muitos meses que eu tinha entregue o disquete para o livro sair, eu lembro que eu viajei para Brasília. Fiquei quase um mês em Brasília, fazendo algumas coisas da Abra Wicca. E aí, quando eu retornei, me ligaram da Além da Lenda, do escritório da Além da Lenda. Olha, a capa do livro está pronta. Você não quer vir aqui para aprovar? Porque na época não dava para ir, não tinha. Não manda? Não mandava pelo e-mail, não tinha o e-transfer, não tinha nada dessas coisas, né? Não dava para zipar o arquivo. Você tinha que ir até o local para você ver o material impresso no papel. Você falar, aprovado. Aí eu falei, que maravilha, né? A capa do livro chegou, vou lá ver. Fui correndo. Quando eu cheguei lá, tava assim. Eu lembro que a primeira coisa que eu olhei na capa foi a imagem da deusa. Eu falei, nossa, capa bonita. E aí a segunda percepção foi o título do livro. Tava assim, O Wicca, a Religião da Deusa. Aí eu olhei aquilo e falei, gente, o título tá errado. Aí assim, como tá errado? Falei, o nome do livro é Wicca, o Renascimento da Antiga Religião. Aí elas viraram para mim e falaram assim, as capas já estão rodando. Tem algum problema? Aí eu olhei pra capa, Sem olhei você pra aprovar? cara
delas. Aí falei assim, não, porque tava linda, elas acharam que eu ia gostar, e eu gostei realmente. Aí eu falei, bom, se a capa tá rodando, tudo bem, né? Tem algum porquê desse livro ser o nome Wicca, Religião da Deusa. Vai fundo. E hoje pensando, voltando no passado, esse título é muito mais impactante do que o Wicca, o renascimento da antiga religião, né? Um título enorme. Aham. Então, para você ver como era a tecnologia da época, não tinha... É a tecnologia e a magia. E a magia. Porque se teve toda essa história por Sim. trás, houve uma magia Com também. certeza. E foi muito engraçado, porque na realidade, quando eu salvei o arquivo, eu não dei um nome pro arquivo. Então, o arquivo, quando ele salvava, ele pegava, tipo, as primeiras palavras do texto. Então, eu começo falando assim, o Wicca, a religião da deusa, atualmente... Ficou Wicca, a religião da deusa. Como o nome do arquivo. Como o nome do arquivo. Ficou E o eles nome acharam do que era o nome livro. do livro. Ficou bonito. Ficou. E hoje já comemora 20 anos. Acabamos de comemorar 20 anos em E junho. fizeram um novo lançamento, né? Uma nova edição. Revisada, ampliada, com capa dura, uma edição comemorativa linda. E Tá pela editora Alfabeto. pela editora Alfabeto, pela coleção Ardani. E é uma vitória, né? Foi o primeiro livro que abriu caminhos para tudo, porque até então não tinha nenhum livro escrito por um brasileiro. Todos Quando os a livros eram gente de fora. E é um livro que você até fala, se você tem dúvidas sobre a Lá Wicca, tem tudo. pegue o livro Wicca, Religião da Deusa. Eu digo que é quase uma bíblia, né? Eu tava... Ele é grosso, né? Ele é grande. Eu estava outro dia vendo na internet os livros mais influentes da bruxaria no Brasil. Aí tinha lá falando Wicca, a religião da deusa, e dizendo que 6 entre cada 5 wiccanianos, praticantes da Wicca, leem esse livro. Ou seja, todo mundo leu, né? Até quem não é. Até então, quem não ele é um livro bem, bem influente que formou a história da Wicca no Brasil. Tudo começou a partir dele, né? Muito não tinha legal. nada. Não E tinha hoje nada. tem o santuário. E hoje tem o Santuário da Grande Mãe. Não só o santuário, daqui a pouco tem museu, tem um monte de coisa, né? É! Tem um museu de bruxaria. Quantas novidades. Você não atende mais no tarô? Não. Tô agora, só fiz algumas aberturas de atendimentos, que para nós fazermos o museu, nós lançamos um projeto no Catarse. E aí, uma das categorias eram atendimentos de tarô comigo. Eu disponibilizei pouquíssimos atendimentos como recompensa, né, para as pessoas que contribuíram Legal. com o projeto do museu. Então, eu vou estar dando 4 consultas só, que foi o que eu abri. E não faço... Ah, ele vai ter que dar uma quinta. Eu não faço consulta desde 2003, acredita? Nossa, bastante, né? Muito tempo. Porque, né, consulta demanda muito foi por outros tempo. caminhos, né? A pessoa tem que se dedicar muito a isso. Quer dizer, você tem que estar ali disponível para as pessoas. E eu acredito que eu consigo abranger um número maior de pessoas através das minhas obras literárias. Então, eu tive que optar, né? Você escreve mais hoje. Muito mais. Você realiza os eventos, Isso. como o da Mystic Fair, Isso. que a gente tem agora em novembro, Em né? novembro, No Rio? No Rio de Janeiro, e em dezembro em São Paulo. Então já tá aí, a turma do Rio já pode se preparar que vai ter a Mystic Fair, e em São Paulo também. Vai ter dias... Em São Paulo, dias 12 e 13 de dezembro. No Rio de Janeiro, agora, já, dia 7 e 8 de novembro. Então, para quem tem dúvidas a respeito de eventos, São Paulo, pelo menos, já está na fase verde, já Rio liberou... Rio também, né? Rio também. Rio até foi antes, eu acho. Foi antes. Já estão liberados os eventos e toda... E autorizados, né, Não, pelos e órgãos. com todos os cuidados possíveis, imagináveis e declarados Exato. em documentação pelo governo federal até. Até no site, Samira, do nosso evento, se você entrar lá, tem o nosso protocolo de retomada. Então, Sim. a pessoa ela consegue ver todas as medidas que serão adotadas por nós para que o evento seja um evento seguro para todas as pessoas. Então, Sim. tem tudo, gente, lá, os processos, né, descritos, desde a aferição da temperatura, até esse ano, por exemplo, os estandes terão uma cortina de PVC transparente Para poder separar. E né, diminuir a difusão das partículas, né, da saliva, da fala. Então, assim, são todas medidas que são tomadas para que as pessoas se protejam. Estava falando outro dia, é mais fácil a pessoa quebrar uma perna do que pegar a corona num evento como a Mystic Fair ou qualquer outra feira, porque tá super regrado e super certinho. Mesmo porque outro dia você foi numa Expo Retomada, né? Que abriu Porque aí os vira eventos. até determinação do próprio espaço. Isso. Né? Não tem como. A gente tem a defesa sanitária e tudo que interfere diretamente.
todos os eventos precisam de uma legalização. Nessa Sim. legalização, a gente tem que especificar como o evento ele vai ser realizado. Então, no caso, nesse momento, em função da pandemia, existe um monte de normas que não tinham antes para que as pessoas sejam protegidas. Então, todo mundo pode ir que vai estar tranquilo. E que já são normas que já estão no nosso dia a dia. Então, a gente já sabe de cor e salteado do que tem que fazer a partir do momento que você chega num local público. Eu falo, Samir, olha que engraçado, como a gente é... E aí eu coloco até mesmo a minha própria ignorância no meio do processo, né? Porque antigamente, quando você pegava voos internacionais, etc., a gente sempre via os japoneses de máscara, não é? É cultural. Que é cultural, porque é um povo que viveu com guerra, viveu com pandemia, com uma série de coisas, e que sabe que precisava se proteger em momentos que está numa aglomeração muito grande, que não está ao ar livre. E a gente olhava aquilo e até dava risada das pessoas, falava, que louco, né? Essa pessoa usando máscara aqui para viajar. Gente, esse povo é neurótico. Mas olha, como em tudo, eles estavam anos-luz à nossa frente. Então, acredito que alguns hábitos vão ficar, né? Acho que usar a máscara para você fazer uma viagem quando você está com diversas pessoas é um hábito que vai ficar. Espero, né, que o processo de higienização, sanitização dos espaços, dos restaurantes permaneça. Eu acredito que sim, né? Porque eu acho que algumas coisas realmente as pessoas faziam muitas vistas grossas e não... Porque a gente até acompanha aí as notícias, a gente verifica o quanto as outras doenças viróticas Sim. foram reduzidas nesse período, né? E quantas mais tem probabilidade de surgirem, não é? A gente também tem estudos sobre isso. Então, a proteção é a única defesa, né? É verdade. Vamos falar um pouquinho de Halloween? Vamos, tá chegando. Já falamos de Wicca. O Halloween tá ligado ao Wicca? Totalmente, né? Porque o Halloween, a data do Halloween é uma das datas sagradas da bruxaria. A palavra Halloween em si, ela vem da terminologia All Hallows Eve, que significa a véspera do dia de todos os santos. Porque foi uma incorporação da religião católica a uma celebração que já existia nas religiões pagãs ancestrais da Europa. O dia 31, para essas pessoas, já era, na Europa antiga, considerado o dia de Samhain, que é a festa em que nós celebramos os antepassados, que nós celebramos os nossos ancestrais. Então, se a gente olhar em termos históricos, a igreja, sempre um dia depois, ela faz, de festas pagãs, ela faz um dia de expiação, né? Então, o dia de expiação, que era para como se fosse estivesse banindo o paganismo da face da terra, é o dia de Todos os Santos, que vem no dia 1º de novembro. E dia 2 é dia de finados. E dia 2 é o dia de finados, que eles incorporaram a própria festa dos antepassados, que acontece no dia 31. Então tem uma relação. Tem toda a relação, é uma data sagrada para nós, é chamado de o Dia das Bruxas, porque é o dia mais importante para nós, bruxos, porque representa o nosso ano novo. O Halloween, ou Samhain, que é o nome religioso dessa data, né, o nome litúrgico, era o momento em que o sol ele baixava naqueles menires de pedra, né, que são aqueles monumentos de pedra como Stonehenge, etc. Ele baixava ele ia até o ponto mais baixo daqueles monumentos. E a partir desse dia, do dia 31 de outubro, o sol novamente ele começava a se elevar nos céus. Então, isso representava o renascimento de um novo ano. Quer dizer, o ano ele tinha chegado até o sol, porque o calendário ele é um calendário lunisolar, né? Então, o sol que marca especificamente os meses do ano representava esse mergulho até o ponto mais baixo, ou seja, tinha chegado no fim, e a partir daquele momento, como ele começava a subir, representava um ano novo. Então, o Halloween é o dia mais importante para nós e é o nosso ano novo, né? O ano novo dos pagãos, dos bruxos, dos wiccanianos especificamente. Mas é importante a gente ressaltar, Samira, que o Halloween, essa data que a gente celebra, ok, no Brasil a gente celebrar de uma forma folclórica. É folclórico para nós, porque né? É folclórico, mas religiosamente falando, para as pessoas no Brasil, não é essa data, né? Agora, porque o Halloween a gente está se preparando para a chegada do inverno lá no hemisfério norte.
E aqui no Hemisfério Sul a gente está se preparando para a chegada do verão. É diferente. Então, as datas elas são invertidas, né? Naquilo que a gente chama de roda do ano. Mas tem uma outra festa, né? Nessa época. Que é o Beltane, que é a festa que a gente faz aqui no Brasil. Porque aqui nós estamos no Hemisfério Sul. Então, as celebrações elas são todas opostas, Sim. né? Enquanto lá celebra o inverno, aqui a gente celebra o verão. Enquanto lá celebra o outono, É aqui que a gente celebra vai a na onda primavera. deles, né? Mas se tornou uma celebração folclórica. Então, como uma celebração social e tal, ok. Tanto que eu falo para as pessoas, gente, não brigue entre as datas. Faça o seu ritual de Beltane, a sua data sagrada, que é o seu ritual que você entende o simbolismo, e depois você veste sua fantasia de Halloween e vai brincar. Não é? Originalmente começou em que região? Nas Ilhas Britânicas. Nas Ilhas Entre os Britânicas. celtas, isso. E aí, como os britânicos eles foram para os Estados Unidos, né, fizeram a colonização dos Estados Unidos, eles levaram a celebração com eles. Porque é muito forte lá. Super forte. E toda essa festa, ou esses, a abóbora, né? A cabeça de abóbora, o distribuir doces, né? A criança brinca muito essa festa. Sim. Isso é tradição também? Isso é tradição também. A gente tem que entender como que isso acabou se desenvolvendo. A gente tem que lembrar que, por exemplo, nos Estados Unidos não tem Dia das Crianças. Ah, não tem? Não tem, que nem aqui. Então, o dia 31 de outubro acabou se tornando meio que um dia das crianças, né? Um dia que as crianças podem fazer tudo. E também, esses símbolos todos, eles têm uma relação iconográfica e espiritual. Então, por exemplo, por que você tem o fantasma, né? Na época do Halloween, os monstros, etc. O fantasma é porque isso é uma reminiscência de que essa é uma data dos antepassados, dos ancestrais, ou seja, dos espíritos. É uma né? ligação. Que né? aparecem no imaginário, no folclore, como os fantasmas. Se aparecer na frente também, a gente for amigo dele, não tem Não problema, é né? verdade? Sou um Gasparzinho, né? Não tem problema, desde que a gente seja amigo dessa pessoa. Fantasminha camarada, tá tudo bem. E aí os monstros e esses seres de outro mundo que aparecem, é porque nessa data acreditava-se que o véu que separava o mundo material do mundo espiritual, ele era aberto, ele se abria. Então, todas as criaturas e seres de outras dimensões podiam entrar e caminhar sobre a Terra. Então, era o momento mais propício para as pessoas terem as visões e etc. E uma das maneiras de afastar esses espíritos era criar essas máscaras de abóbora, né? Colocando uma vela dentro, porque a sombra produzida pela vela afastava os espíritos. Eles tinham medo dessa sombra, né? Tá. Porque é quase como se fosse um espectro, ou seja, tem uma essência espiritual, não é? Então, o espírito acredita-se que ele não vê materialmente as coisas como a gente vê e toca, mas ele consegue ver as coisas etéreas. E as sombras, a luz, ela é uma energia etérea, né? Então, conforme as sombras elas se moviam, eles colocavam geralmente na frente das janelas e etc. Era quase como um totem de proteção. Essas sombras elas afastavam o espírito dos mortos e etc. Originalmente, não era a abóbora, originalmente era o nabo, né? E aí quando os ingleses vêm para os Estados Unidos, nos Estados Unidos não tinha nabo, nos Estados Unidos tinha abóbora. Então eles substituem o nabo pela abóbora. E talvez por isso que tenha ficado tudo cor de laranja e preto? A cor de laranja e o preto já era uma cor conectada com o Samhain. A abóbora era o mais próximo, A então. abóbora era uma cor que tinha uma relação com essa data, mas porque o laranja representa a vida e o preto representa a morte. Então, E numa boa, eles foram bem criativos, né? Total. Porque a abóbora você pode fazer realmente a Dá pra pôr carinha. chapéuzinho. Dá pra pôr chapéu, você brinca, né? Exato. Cria uma festa de criança. Acaba substituindo, né? Era o mais próximo. A gente vê, por exemplo, em diversas culturas ancestrais, em que algumas coisas vão sendo substituídas. Você pega na cultura africana. Determinadas coisas que lá na África, na Nigéria, são feitas em cabaça, aqui não eram feitas em cabaça até a cabaça chegar no Brasil, eram feitas em abóbora. Porque tem o mesmo formato, consegue, né, comportar. Então, quer dizer, quando você vai para um outro lugar, você vai adaptando, né? As celebrações também. O que hoje é tradição, um dia foi novo. E nós temos muitos bruxos, muitos magos entre nós, aqui no Brasil, principalmente. Muita gente, né?
inclusive aqui no Brasil a gente tem uma estimativa de 1% da população brasileira diretamente ligada ao Wicca e à bruxaria. É um público bastante grande. E quando você fala da Wicca, da bruxaria também, não, vocês não acreditam, vocês não dão, vocês respeitam, mas não dão valor ao catolicismo? Na realidade, nós não seguimos as tradições católicas, né? Assim, Tem o respeito. Assim como a tradição católica não segue as outras tradições espirituais. Acho que vocês são loucos, talvez. Cada tradição espiritual tem os seus símbolos, os seus deuses, o seu mundo, o seu universo, não é verdade? Entendi. E a gente respeita, acreditamos que aqueles símbolos são válidos para as pessoas que professam aquela fé, mas não são válidos para nós, porque a nossa religião, ela se baseia em símbolos pré-cristãos. Então, tudo que nós acreditamos vem antes de Cristo, inclusive do patriarcado, né? Porque a Wicca é uma religião que celebra o matriarcado. Então, celebra o poder da mulher. Para nós, Deus é mulher, Deus não é homem. Então, a gente vem de uma época ancestral. Não é que nós viemos de uma época ancestral. É importante a gente entender que a nossa religião ela é uma releitura moderna de crenças antigas. Então, as nossas crenças tiveram origem em um passado, né, em um Eldorado. E hoje o que a gente faz é uma releitura. Né? Muito bem. E vocês fazem cerimônias, então... qual que é o nome que se dá para o cerimonialista no caso? A Igreja Católica tem o Papa, o judaísmo tem o Rabino... É um sacerdote. É um sacerdote. O sacerdote é uma sacerdotisa. Então, dentro da religião você tem graus diferentes. Então, você pode ser um iniciado apenas, ou você pode ser um sacerdote ou um alto sacerdote. Então, dependendo da sua hierarquia, você leva um título diferente. Mas todos são sacerdotes, de certa forma. Então tá. Tem algum ritual legal pra gente poder fazer nesses dias, no né? dia do Halloween, né, dia 31, uma coisa super interessante que as pessoas podem fazer, como é uma época de renovação, de transformação, elas podem abrir todas as portas e janelas das suas casas à meia-noite do dia 31 para o dia 1º. Dica boa. Né? E aí elege uma das janelas, que ela acha que tem uma visão mais bonita, uma paisagem mais legal, ou que lembra alguma coisa interessante para ela, e acende uma vela laranja nessa janela. Assim ela vai estar chamando novas energias para esse momento. Vela laranja. Uma vela laranja. Laranja é a cor do sol, né? Corram para comprar, dá tempo. Se não tiver, gente, acende a branca, mas a laranja é melhor. No oráculo da Grande Mãe, a gente está falando de Wicca. Estamos falando de Wicca. A Grande Mãe, a gente está falando que é a nossa grande sacerdotisa. É a deusa, né? Então, o oráculo da Grande Mãe, ele traz diferentes faces da deusa no mundo, porque a Wicca é uma religião que celebra deusas diferentes, de diferentes lugares do planeta. Porque nós acreditamos que todas elas são faces da Grande Mãe, né? E são 60 deusas que são trazidas nesse oráculo, e cada uma dessas faces traz um aprendizado. Então você tem a deusa que vai ensinar você a ter autoestima, você vai ter a deusa que vai ensinar você a ter força, você vai ter a deusa que vai te tirar da depressão, você vai ter a deusa que vai te proteger em momentos de perigo. Então cada face da deusa que aparece ali traz um ensinamento que a gente precisa incorporar na nossa vida, algo que a gente precisa aprender. E a partir do livro e das cartas Oráculo da Grande Mãe, eu consigo aprender a manusear as cartas? Qualquer pessoa. O oráculo ele vem com um livro, guia, então ali a pessoa ela pode ler e aprender a usar esse oráculo. E o mais interessante do oráculo, Samira, é que ele não é somente uma ferramenta divinatória, né? Ele também é uma ferramenta de magia. A pessoa com as cartas ela consegue fazer rituais de magia para invocar aquelas faces da deusa para a vida dela, para invocar um arquétipo que ela está precisando. Então, por exemplo, uma mulher que acabou de sair desse momento de um casamento difícil, está fragilizada, ela pode invocar a força da deusa Lilith, que é considerada a primeira feminista da humanidade, para trazer essa força que está faltando para ela. Então ali tem as maneiras e as formas de você cultuar e de você fazer seus rituais. E por ser também um momento de ano novo lá no hemisfério norte, né? No caso para os wiccanos, é assim que fala? Wiccanianos. Usei a palavra diferente, wiccanianos. Eu posso aproveitar isso também como ritual. Com certeza. Nesse momento. Com certeza. Você pode tirar, aliás, o Halloween, né?
era um momento em que as pessoas elas faziam as previsões de futuro, como estava começando o novo ano, então que tiravam a carta de tarô, que viam o futuro na bola de cristal ou no espelho negro, em todas as formas de mancias usadas por aqueles povos, né, daquela região. Claro que depois foi se convertendo a aparatos modernos, hoje a gente usa o tarô, né, mas naquela época eles jogavam pedras, ossos, enfim. Então é o momento ideal para a gente prever o futuro através dos oráculos. E pra gente terminar, e eu não quero deixar de falar disso, você tá com um curso de tarô online? Eu tenho Money, como é que é? O Money Reiki. Money Reiki, não Não, é tarô, é Reiki. Isso. Tem até um curso de tarô pelo Astrocentro, mas o que a gente está falando agora especificamente é o curso de Money Reiki, que é uma técnica de ajuste energético, utilizando a força do Reiki, para canalizar essa força especificamente para o nosso crescimento financeiro e material. Quem quiser ter contato. Uma técnica que eu estou trazendo dos Estados Unidos, foi desenvolvida pela Stephanie Braille, lá nos Estados Unidos, então está chegando no Brasil, estou trazendo essa técnica agora. Quem quiser ter contato, deixa eu ver o celular, telefone, gente. Ah, tem um celular? Não, gente, ouve então. Ó, enquanto ele vai vendo, toda quarta-feira, às 13h30, Claudinei Prieto tá aqui na Vibe Mundial com o programa Mística e Fé? Não, é um encontro sagrado. Encontro Sagrado. Tô divulgando pra você Tá a vendo? Mística. Mística e Fé. Encontro Sagrado. Ó, ele arrumou o telefone. Quem quiser conhecer o Money Reiki é 99460-0276. 99460-0276. Manda uma mensagenzinha lá e a gente manda o link pra vocês. Obrigada, Claudinei. Eu que te agradeço, um prazer estar Sucesso. sempre com você aqui, viu? É muito bom bater papo com o Claudinei. Hoje a gente descobriu coisas do Claudinei. Olha só, ela tá tirando os meus segredos. Eu acho que ele vai ter que voltar, porque tem mais coisa escondida Ixi. ali debaixo da cartola. Eu sou um baú. Do chapéu de bruxo. Do chapéu de bruxo. Do chapéu de bruxo. Debaixo da poeira da vassoura, do Oh, tapete. meu Deus do céu. Uma mensagem final, Cláudio. Gente, aproveitem aí essa energia do Halloween para renovar a sua vida, renovar a sua força, a sua energia. O ano tá terminando, na realidade, efetivamente, inclusive, né? Para um novo ano começar. A gente teve um ano bastante difícil, não foi fácil para muitas pessoas, mas eu acho que também a gente precisava desacelerar um pouquinho o nosso ritmo. Isso trouxe um pouco de fôlego para a humanidade. Então, vamos pegar as coisas boas que a gente aprendeu nesse período e levar para 2021 para a gente não repetir e não voltarmos a ter um ano tão difícil como a gente teve. Lembre-se, não ter doenças no mundo, ter um mundo mais equilibrado, mais justo, menos poluído, enfim, só depende de nós. Então, pensem em tudo que está acontecendo e saibam que cada um de nós somos responsáveis por essas coisas, não é? E a gente tem que exercer a nossa responsabilidade sobre isso, o nosso papel, e tentar não repetir os erros. E tudo isso faz parte da nossa relação com a natureza, Total. que também tem tudo a ver com a grande deusa. Sempre. Obrigada, Cláudio. Obrigado, Sara. Sucesso, adorei Pra esse nós. bate-papo, Foi viu? gostoso, né? Foi muito bom. Também gostei, gente. Obrigado. Obrigada, gente. Vibe Mundial 95,7. FM.